a responsabilidade dos seus idealizadores. No ar, Jornada Teológica, seu curso de teologia ao vivo na Melodia. Venha aprender as Escrituras e conhecer mais a Deus. Jornada Teológica com o professor Eliel Henrique. Boa tarde, meus queridos. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E hoje, para vir com peso e autoridade, eu trouxe um pastor, amigo meu, pastor João Marozzi, que já vai se apresentar para vocês e contar um pouquinho por que ele está aqui, o que a gente vai falar hoje. Eu sei que a gente estava seguindo ali um cronograma de aula, trabalhamos ali o Novo Testamento, pastor. Falamos um pouco sobre arminiano e calvinista. Muita coisa boa. Falamos também sobre pós, pré e meso. Então, muitos temas legais. Falamos sobre Judas também, que era uma dúvida de muitas pessoas. Falamos um pouquinho sobre Maria Madalena e muitas outras histórias. Só que hoje eu queria iniciar uma série com vocês sobre a parte de pastorear. Então, muita gente já falou aqui no programa que tem a intenção de ser pastor. Outros estão debaixo de pastores e têm dúvidas como é que é um posicionamento de um pastor. Então, eu creio que vai ser de grande valia para a sua vida. Então, para iniciar hoje, pedir que o senhor esteja orando para começar, meu pastor. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, nós te louvamos nesse momento. Eu quero te agradecer, porque se estamos aqui, é porque aprova o Senhor. Eu louvo ao Senhor pela vida do professor Eliel, amigo, pastor aqui, que tem derramado graça dentro da palavra de Deus sobre a vida dos ouvintes, as nossas vidas. Eu te agradeço pelo irmão sonoplasta que está aqui também controlando tudo. Eu agradeço pela vida dele, que o Senhor o abençoe. Te agradeço também por cada ouvinte, por cada pessoa especial, que o Senhor esteja direcionando esse momento, que seja abençoador, que seja, Pai, uma verdadeira refrigério em nossas vidas, para tirar nossas dúvidas, para nos levar mais para perto de Ti e trazer, Senhor, debate naquilo que nós temos de mais importante, que é a Tua palavra, a sã doutrina, que o Senhor derrame graça sobre nós, porque nós somos dependentes dela. Em nome de Jesus, nós oramos e cremos. Amém e amém. Amém. E, querido, já para pegar o gancho, meu pastor, se apresente um pouco, fale seu ministério, um pouquinho do senhor, para a gente introduzir essa conversa aí. Amém. Estou mandando aqui para minha esposa, para ela postar no grupo da igreja. Ó, acompanha aí, viu, gente? Olha aqui, ó, posta no grupo da igreja. Estamos ao vivo já, hein? Então Glória você, a ó, Deus. você pode nos ver e nos ouvir também pelas plataformas digitais, tá bom? Amém. Então, para me apresentar, eu sou João Marozzi. Eu não sou de uma descendência pastoral. Meu pai, inclusive, até hoje eu oro pela conversão dele. Sim. Eu me converti aos 16 anos, 15 para 16 anos, vindo de um dos carnavais da vida. E eu entendi e senti o meu chamado, senti que Deus tinha algo na minha vida. E, de princípio, o que eu mais quis foi servir ao Senhor. Então, lá no extremo sul da Bahia, na cidade de Medeiros Neto, desconhecido, longe, né? hein, Longe, pequeno, mas lá foi o lugar que Deus trabalhou na minha vida. Lá eu me converti, lá eu entreguei minha vida para Jesus e lá eu fui para o seminário. Então, lá eu tenho boas histórias de onde Deus me tirou e onde Deus me colocou hoje. Pastoreio desde 2014, pela graça de Deus, e seguimos firmes aí nessa jornada e creio que muito mais o Senhor tem para fazer. A gente estava falando aqui sobre pastorear jovem. Na época da minha consagração, com 26 anos de idade... É isso que eu ia perguntar agora, velho. Quando eu fui consagrado com 26 anos de idade, no meu conhecimento, dentro da minha denominação, a Metodista Wesleyana, eu era o pastor mais jovem naquele momento. Caramba. Talvez tinha outro Sim, que eu não sim. conhecia. Porém, na nossa região, no nosso... Era o mais jovem. Naquela galera que estava ali, nós somos cerca de 180 clérigos hoje na nossa região. Naquela ocasião, em 2018, eu era o mais jovem. Hoje eu tenho 32, acredito que tenho mais... Tomara que tenha o mais jovem, né? Tomara. Eu vou saber isso aí mês que vem, né? Que a gente tem um novo concílio. E é isso. E mandar um beijão aí para todo pastor metodista, Glória inclusive a Deus. amigo nosso também, pastor Lorival. Então, ó, Eita. beijão, pastor, que Deus abençoe sua vida, fica ligadinho aí. Queridos, aproveitando então o gancho da história do pastor, eu queria que você sabe qual é o nosso passaporte, queridos. Pastor, aqui é uma aula gratuita de teologia, do iniciante ao avançado. E é muito caro, pastor. É só o tempo. Amém. Não tem R$1, pastor. E tem gente ainda que fica na preguiça. Eu não entendo isso do crente. Então, hoje, e sempre eu bato o martelo, nosso passaporte para ter acesso a essa aula é apenas o seu tempo, a Bíblia e o caderno na mão. Então,
corre que dá tempo aí, pega sua água, seu café, seu momento em família e vamos para a Bíblia. Já vou pedir para vocês aí abrir em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante. Olha isso aqui, queridos, que interessante. Eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, sem cessar, pois lembro deles em minha oração, noite e dia. Eu lembro também da sua lágrima, pois estou ansioso em poder ver e transbordar de alegria. Também recordo de como você guardou a sua fé, e como primeiramente habitou em tua avó Lloyd e a tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por essa razão, te admoesto que reavivas o dom de Deus que é em ti, pela imposição de mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, de ser jovem, mas, no teu amor e intrepidez, participe comigo dos sofrimentos. Então aqui é um texto que eu gosto muito, pastor, porque também eu estou nessa transição, né? Tem alguns amigos, igrejas, se fosse para consagrar, já tinha me consagrado. Mas hoje em dia, a gente entende que o pastoreio não é um cargo, não é CLT, né? Precisa vir acompanhado de algumas coisas. E alguma dessas coisas, pastor, queria que o senhor falasse um pouquinho. Nesse texto aqui, é direcional para Timóteo ou a ideia de um dom é realmente necessário para um pastor? Ele tem que ter algum dom específico? Tem a ver com aqueles 5 de Efésios? Ou isso aqui é para Timóteo? Não tem a ver com todos os pastores? Vamos lá, então a gente já entra aqui numa teologia bem... Sim, já entra firme já. Bem firme. A gente vê lá em Efésios, meu irmão e professor, que existem 5 dons ministeriais. Sim. Nesses 5 dons ministeriais, eu não acredito, particularmente, que esses dons, eles sejam aquele tipo de coisinha que vem antes do nosso nome, PR, sim, AP. As habilidades, os títulos, né? Os títulos. PF, como é que se fala profeta mesmo nisso aí? Profeta tal, pai apóstolo. Isso aí nem existe lá, né? Tudo, Esse aí já é invenção, mas amém. E não acredito. Eu acredito particularmente, amados, que esses 5 dons ministeriais, inclusive o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo dá conforme ele quer. Sim. Então, dentro da igreja de Deus, existem pessoas, inclusive, que nós nem imaginamos que tem dons. Esses dons são distribuídos pelo Espírito Santo. E eles são dons para servir. São dons de serviço. Então, tem pessoas que pastoreiam, tem pessoas que são os profetas de Deus, tem pessoas que ensinam, tem pessoas que são os apóstolos desbravadores e o outro... O evangelista. O evangelista, estava me esquecendo, né, que evangelizam. Sabendo que todos nós, como servos do Senhor, fazemos de tudo um pouco. Claro, claro. Então, meu professor Eliel, ele faz de tudo um pouco. Ele é evangelista, ele é pastor, ele é profeta, ele sabe, vai para frente, ensina, exorta. Então, todos nós fazemos isso. Porém, tem dons específicos. Tem dons específicos que cada um desenvolve melhor numa área. Eu acredito dessa maneira. Quando nós estamos falando de liderança de igreja, aí nós vemos Paulo instruindo de outras maneiras. A gente vê, por exemplo, lá em Atos, que nós temos os cargos de eleição. Particularmente, eu interpreto dessa maneira, que nós vemos na Bíblia 3 cargos que são eletivos, que a comunidade escolhe. Os bispos, os presbíteros e os diáconos. Sim. Esses aí a igreja escolhe por voto. Né? Não é assim? Não foi assim? Escolher entre vós, homens, com sabedoria. Convocou a igreja inteira. Isso. Inclusive no problema que teve da distribuição das cestas, em Atos capítulo 5, se não me engano. Sim. E ali, os apóstolos, eles falam, não convém a nós. Umas viúvas ficando sem, outras... Não convém a nós, a gente não dá conta. Então, igreja, faz uma votação aí, vê quem é que tem o perfil, coloca aí para ser diácono, para servir. Nós vemos também Paulo, lá em Atos, em sua despedida, ele chama os presbíteros. Uma coisa que eu gosto sempre de ensinar, quando eu estou com meus presbíteros, eu falo, eu sou presbítero. Pedro dizia que ele era presbítero. Interessante. Então, eu sou um presbítero. Talvez essa fala, essa palavra, ela é um pouquinho estranha à nossa cultura, ao nosso dia a dia, né? Ninguém fala assim, presbítero está caindo em desuso. A verdade é que as novas igrejas modernas já não usam. Não é. Não usam. Já não é mais comum. Você Não vê é comum. quando normalmente
tem até o significado é diferente. Sim, Tem e parece assim que é aquela pessoa, o ancião, né? Esses dias eu coloquei uma diaconisa em experiência na igreja, para ela entrar para ser diaconisa. Ela tem 23 ou 24 anos, no máximo, se não me engano. Ela falou assim, pastor, mas eu sou tão jovem para ser diaconisa. Nossa! Falei, minha irmã... Não é velho, não. Né? Não tem esse negócio de idade. Diácono é para servir, né? Então, eu entendo dessa maneira. Nós temos esses líderes que a igreja escolhe e nós temos os dons ministeriais que eu ainda estou buscando para descobrir exatamente qual é o meu. Porém, nós precisamos fazer de tudo até então. Claro. Ok? Claro. Não é porque eu me identifico como mestre que eu não Só vou pastorear. ficar, claro. Não, eu sou... Negligencio o resto tudo. Eu tenho o dom aqui de Eliel, um Vou professor, quieto, né? Agora... Não, a pessoa vem aqui chorando, assim... Deixa... Eliel, por favor, eu tive um problema no casamento. Eliel fala, eu só ensino teologia. Vai lá falar com o pastor. Sim. Nós não trabalhamos dessa maneira. O reino de Deus não é assim. Nós temos situações onde nós desempenhamos melhor e nós precisamos empregar força ali para melhorar. Porém, nós fazemos de tudo. Então, assim, acredito que Deus tem um plano na vida de todos os crentes. O sacerdócio é universal e acredito que quando se trata de liderança da igreja é um pouquinho diferente dos dons ministeriais, mas que eles entram, fazem parte, e eu me senti assim chamado dessa maneira. Quando eu fui para o seminário, eu não vi anjo, eu nunca vi um anjo, graças a Deus, porque eu acho que no dia que eu ver eu vou estar na glória. Eu nunca vi o anjo, não apareceu uma voz, não nada do tipo. Eu simplesmente falou, estou indo para o seminário e nem sabia o que ia ser depois. Eu só fui. E assim, se eu pudesse dar um conselho sobre a sua vida cristã, se Deus colocou algo no seu coração, se sua liderança está de acordo, por mais que pareça loucura muitas vezes, Faça, né? Faz para Deus, porque tudo o que fazemos para Deus nunca é em vão. Deus sempre nos recompensa. Nós não estamos de olho na recompensa. Claro. Mas Deus nos recompensa. Não é um banco, né? Não é uma poupança. Né? Não é. Mas faça a pergunta aí, meu Perfeito, amado, porque pastor. eu tô falando aqui já um canto de coisa. Não, mas é perfeito. Hoje o dia é do Senhor mesmo. Mas um detalhe interessante que o senhor falou, que foi essa questão do posicionamento no dom. E a gente percebe isso muito com Paulo. Eu creio que os irmãos que estão acompanhando, você pega Paulo, é evidente que o dom padrão dele é o de mestre. É o que sobressai. Sim. Mas você percebe ele trabalhando em outras funções, mas vira e mexe, tudo que ele coloca a mão tem um tom de mestre. Sim. Então ele vai escrever a carta, aqui ele está escrevendo a carta para um amigo, é pessoal, mas ainda assim ele não consegue sair do seu dom. Então ele está aqui, olha, de acordo com a doutrina tal, e te admoesto. Ele começa ali a trabalhar essa ideia. E é interessante, pastor, que a ideia de buscar um dom, seja você aí que não tem nenhum cargo ou título, né? Que hoje é a ênfase, entenda que o dom, ele te dá uma aptidão mais rápida. Eu gosto de uma história, não sei se o senhor vê dessa maneira, mas o apóstolo Paulo, já um homem maduro, ele recebe Marcos. Infelizmente, na primeira viagem, Marcos dá aquela deixa, abandona eles. Mas Barnabé, ele é profeta. Ele é profeta, e o profeta, qual é uma das características do profeta? Ele exorta, ele traz para perto, ele ajuda. Gente, aqui, ó, ao vivo aqui, cafezinho para vocês. Aí existe a esposa e Gustavo trazendo café. Estão se escondendo, mas eu estou falando ao vivo aqui para ele. É mistério. Então, ó, você aqui, ó, que tá em casa, pegue um cafezinho agora, um pãozinho de queijo, hein, pastor? Aí sim, um pãozinho de queijo também. E coma aí. Mas, gente, voltando. Então, quando eu pego Barnabé, pastor, é interessante que Paulo foi desacreditado. A gente sabe que levou quase 14 anos para os apóstolos colocar como uma certeza que ele era um bom apóstolo. Paulo. Sim. Mas Barnabé fez o quê? Eu acredito. Ele foi lá, discipulou, trouxe Paulo. Então você vê o trabalho do profeta. Quando Marcos tem essa falta aí, Paulo fala, vai embora. Quero não. O primeiro a entender é Barnabé. Pega ele, leva, possivelmente discipula, trabalha. Anos depois a gente vê, Paulo, por favor, traga Marcos, porque ele é útil. Ou seja, naquele momento ali, o dom dele, por mais que ele tentasse uma outra coisa, ainda assim, ele não conseguiu enxergar. Sim. Então, o dom também ele tem uma habilidade de trazer um equilíbrio para a igreja que mesmo uma pessoa sozinha, ela não dá conta. Sim. Então, a gente percebe
que dentro de uma igreja é necessário ter os 5, Com certeza. e parte do pastor, como um dos membros, tentar trabalhar isso junto, de procurar, de falar, gente, vocês têm buscado, têm orado, ou só tá pedindo a Deus Sim. coisas? Professor, eu queria só dizer, já serve um café aí, que sem café não dá para Não dá falar não, gente, sobre pega aí, igreja. viu? Eu queria dizer uma coisa que eu gosto de ensinar pro meu povo e compartilho contigo aqui agora. Esse nome para líder de igreja, pastor, ele é ruim demais. Nossa! Fala. Particularmente, eu confesso que esse nome, pastor, porque assim, quando você fala que fulano é o pastor, parece que a gente transfere uma responsabilidade, uma expectativa geral sobre ele. Quando que antigamente esse não era o nome, por isso que biblicamente o melhor nome é um presbítero, Sim. um bispo. É isso, melhor. Paulo sempre, assim, o presbítero, esse é o melhor nome. Por quê? Porque eu sou um presbítero, eu sou um líder na igreja, eu tenho essa responsabilidade de governar, porém lá dentro tem pastores que não tem consagração, isso não existe, não precisa disso. Sim. Nós vemos essa questão de consagração para liderança de igreja. Você vê, a igreja nos primeiros séculos era assim, havia os presbíteros locais e havia o bispo, né, que liderava, que tomava conta e tudo mais. Então, biblicamente é esse. E falando sobre nomenclatura, o nome pastor é ruim e o nome igreja é ruim. Péssimo. Péssimo. Na época de John Wesley mesmo era usada a paróquia, Sim. que é um nome melhor. E que alguns acham que é só pro católico, não tem Não nada é. a ver uma coisa com a outra. Inclusive, o professor até citou nas suas pregações lá na igreja, que assim, lá é a nossa paróquia, Sim. é o nosso lugar de serviço, é o nosso lugar de reunião, porque a igreja é quando nós nos reunimos, seja na paróquia, seja na rua, seja na rádio, seja em casa. Então, assim, eu sei que talvez seja uma discussão difícil de nós conseguirmos mudar alguma coisa a nível nacional, mudar o nome de igreja para paróquia, o nome de pastor para presbítero, né? Parece estar diminuindo, né? E lembrando, pastor, só um detalhe, que paróquia, além de ter a mesma conotação de igreja de reunião, também vem de uma palavra do grego chamada parousia. É a ideia da segunda volta de Cristo, ou seja, é um local que você espera a segunda volta de Cristo. Então não tem nada diabólico, não tem nada macabro, porque infelizmente o crente tem essa mania, pegar nomes e achar que foi vinculado a uma religião, a uma sociedade, e é perigoso, gente, como a nomenclatura, né? Sim. Tem que tomar cuidado. Sim, sim. E é isso. Vamos aí. O café aqui chegou e... Jonathan, me fala a hora aí, quanto tempo a gente tem até o intervalo? 10 minutinhos, então tem tempo ainda. Pastor, então, já para dar uma deixa, que eu sei que é um assunto que normalmente debates aí, ó, tanto na rádio como em outras rádios famosas, já houve esse debate com pastores importantes como Hernandes, Rodrigo Silva e outros. Tem um tema, né, um debate que permeia todo pastor. É necessário um pastor ter teologia, fazer um curso teológico, ou isso é apenas uma utopia que a gente aprendeu com o tempo, que o pastor tem que estudar, ou é aquele famoso ditado que a gente ouve de igrejinha pequena? O pastor não estuda, mas o fogo cai, tudo dá certo. Aqui então, tem palavra não, aqui tem poder. Aqui tem poder. Ô, glória! Como que o senhor vê isso, É um pastor? mistério. Ó, eu vejo da seguinte maneira. Eu acredito que no papel tudo é muito lindo. Mas quando a gente vai para a prática, nós temos, Dá um probleminha. nós temos uma interferência que às vezes a gente esquece de considerar, que se chama carnalidade humana. Se chama pecado que nos assola tenazmente, Sim. como o autor de Hebreus diz. Então a gente vê, como o Amado colocou aqui, Paulo como... Você falou profeta, não? Paulo... Barnabé era profeta e Paulo uma tendência de mestre, né? Mestre, isso. Mestre, porém, também bem puxando para apóstolo, missionário, desbravador, missionário, né? abrir igrejas. Não, um desbravador sem palavras. E Barnabé, como profeta e pastorzão, inclusive cuidava muito de Paulo e depois foi cuidar de Marcos e tudo mais. Então nós vemos aí acontecendo. Mas vamos aqui mesmo com a questão da teologia. É realmente necessário? Eu comecei aqui uma linha de raciocínio da seguinte maneira. Paulo era apóstolo e pastor e todos os dons e tudo mais, porém ele também tinha carne, ele também se irritava, ele também, o pecado assolava ele lutava contra o pecado também. Então a gente vê ele descartando Marcos, depois se arrependendo, voltando atrás. E é isso. Eu costumo dizer que errar pode ser uma possibilidade, mas nós como crentes somos também obrigados a nos arrepender e voltar atrás. Errar, todos nós erramos, agora também precisamos reconhecer. Por que eu estou falando tudo isso? É muito lindo nós falarmos assim, não precisa de teologia. Onde é que está escrito na Bíblia que precisa de teologia? Não tem.
Onde é que está escrito que só quem é batizado pode cear? Não tem. Onde tem a palavra trindade? Não tem. Porém, queridos, nós como igreja, como líderes do Senhor, sem ferir a palavra de Deus, nós precisamos também, Deus nos deu autoridade de governo e essa responsabilidade. Então, acredito que se nós tivermos não acrescentarmos mais leis à Bíblia, não é isso, não é acréscimo para a salvação, ninguém está falando isso, mas nós precisamos ser prudentes como a serpente. Então, quando nós vemos isso, por que o indivíduo não pode estudar? Por quê? Qual a dificuldade dele? É dinheiro? A gente ajeita. É caro estudar teologia assim? É tão caro? Não é. Aqui. O professor dá aula aqui de graça muitas vezes. E assim, qual a dificuldade? Então nós colocamos uma regra. Não é porque a gente é ruim, não é porque nós não queremos a pessoa, é uma regra que precisa ser respeitada. Pastor, precisa estudar, pastor. Você não vai morrer, não. Você não vai morrer. Você vai ser abençoado. E eu vou dizer aqui para todos nós, eu digo, conhecendo muito pouco da história da igreja, mas todos os grandes avivamentos que aconteceram na história da igreja, a maioria absoluta e esmagadora aconteceram com homens que estudaram e se dedicaram muito a estudar. Eu poderia falar aqui vários. Eu poderia falar de John Wesley, precursor do metodismo. O homem, eu não sei nem o que dizer do homem. O requisito para ser pastor na época dele, para entrar na faculdade, era saber as línguas originais. Ele com 12 anos já sabia. Então ele entrou, era um grande acadêmico. Já era muito bom. O Wesley, inclusive, escreveu no seu tempo o que nós temos aí, o que iniciou questões de saúde, a mãe dele, sobre a pedagogia. Então nós vemos homens dedicados ao ensino. Então nós vemos também, talvez, se podemos falar do lado dos reformados, Jonathan Edwards. Pecadores na mão de Deus irado. Existem pessoas que dizem e afirmam que depois de Paulo, talvez uma das maiores mentes que já existiu. Um homem que talvez não tinha tanta habilidade de pregar, ele mesmo dizia isso, ele lia os seus sermões, porém, nós sentimos resquícios do seu avivamento até hoje. Então, o que nós podemos dizer? Quando a gente estuda, a gente está confiando na nossa capacidade? Não, nós estamos dizendo, eu não tenho capacidade, eu preciso aprender, buscar. Eu preciso. Então, irmãos, não acredite quem não estuda por Deus, quem não lê a Bíblia, quem não aprende. Então, pastor que não tem teologia e é pastor está errado? Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que, na minha opinião, todos os líderes precisam buscar. Precisam querer aprender, estudar, se dedicar, saber, né? Precisa ler a Bíblia. Não estou nem falando de ler a Bíblia, que pastor que não lê Bíblia... a gente está falando só da parte básica. Não, básico é ler Bíblia. Se não está lendo Bíblia... É o cotidiano do crente. Aí, do crente, né? A gente não está falando do pastor, né? Pois bem, então o pastor precisa estudar. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que o pastor moderno, ele precisa ter em sua mão a Bíblia e o jornal. Ele precisa saber o que está acontecendo, ele precisa estar inteirado, ele precisa buscar conhecimento. Então, eu acredito que um líder espiritual que não está buscando conhecer, dificilmente ele vai conseguir alimentar o povo de Deus da maneira que deve ser feito, porque senão ele vai confiar na habilidade dele. E nós somos falhos, nós somos tendenciosos ao erro, ao egoísmo e ao pecado. Então, estudar, na minha opinião, é uma atitude de humildade. E uma tristeza para mim, pastor, que é o quê? A gente tem a mania, uma tendência, o cristão que não estuda, de querer, parece que é pegar erro da Bíblia para se defender. Ou seja, em vez de procurar reações para incentivar a Bíblia, não, isso aqui não tem, logo eu não vou fazer. É uma maneira de procurar brecha para não obedecer. E aí eu tenho Pedro aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim, ó: Antes, santificai a Cristo, como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, mas todavia, com mansidão, temor, com boa consciência, de modo que nenhuma pessoa possa falar contra vós, e que fique envergonhado porque difamou o bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais praticando o que é bom, do que praticando o que é mal. Ou seja, hoje o cristão vem com essa ideia. Não tem a palavra trindade na Bíblia, logo não vou acreditar não. Mas você nem leu, você nem sabe de onde que veio. Não tem a palavra... Pastor, uma vez foi engraçado. Eu até preguei isso lá um pouquinho, né? Uma vez até acho que foi no seminário, a pessoa falou assim, o problema é que tem coisas na Bíblia que tem que tomar cuidado, igual aqui.
Não tem a palavra Bíblia na Bíblia. Aí na hora eu falo assim, gente, esse cidadão tem algum problema, certeza. Será que é tão difícil procurar um pouquinho, estudar um pouquinho? E aí vem dar aquelas desculpas, mas na Bíblia ninguém era estudado, era iletrado. É a maior mentira. Eu já vi pastor falar assim, não, os apóstolos de Jesus, os discípulos, todos iletrados, burros. Sério, metade judeu. Na lei judaica era obrigado a memorizar a Torá dos 5 aos 13 anos. Eu acho que ninguém que está me ouvindo aqui fala de Gênesis a Deuteronômio de cabeça. Pedro, esse iletrado, falava de Gênesis a Deuteronômio de cabeça. Então, a gente tem que começar a voltar a estudar a Bíblia, porque hoje o que a gente tem mais visto é ministérios com pastores e uma igreja que não é capacitada não a ficar, gente, ó, não estamos aqui pautando meia hora falar grego e hebraico no púlpito, não é isso que eu estou pautando. Estamos falando que como que eu posso abrir a Bíblia, ensinar para uma igreja e eu não estou entendendo o que eu estou lendo. Sim. Como está em Atos 8. Filipe passa, o eunuco está no deserto. Você está entendendo o que você lê? Ele, como? Ninguém me explica. Então, hoje, não é que é uma obrigação de uma instituição, falar assim, ó, o pastor precisa. Claro que tem várias que precisam, né, o pastor passar pelo seminário da igreja. Mas é um dever do crente. Eu acabei de ler um texto, próprio apóstolo Pedro, dizendo, gente, saiba dar testemunho, resposta. E olha, ele não disse assim, ó, da sua experiência com Deus, não. Dê razão de por que você acredita no que você está falando. Como posso dar razão de algo que eu não sei? Sim. Então é perigoso. E essa brechazinha para a gente já dar um intervalo, pastor, isso tem muito a ver com seminário teológico. Foi falado aqui a ideia que hoje não é caro fazer um seminário. Hoje eu posso clicar agora aqui e comprar um curso teológico, um bacharelado, gente, por 100, por 70 reais. Inclusive tem faculdades que a mensalidade é esse valor. Sim. Então não é uma desculpa. Não é. Claro que a gente, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho do seminário que eu fiz parte, o pastor também se formou lá. É interno, tem uma outra conotação, nem todos poderão fazer, mas ainda assim não é uma desculpa. Mas voltando a essa ideia do seminário, o senhor acha que o maior fator necessário seria esse pastor fazer um seminário propriamente dito, ou ele pode fazer um curso? Ele tem que fazer um seminário da igreja, um seminário como o nosso, ou um curso já daria para ele galgar esse caminho? Meu professor, são casos e casos, né? Como o amado irmão falou, os apóstolos, os primeiros discípulos, eles tinham uma carga. Tinha uma bagagem, né? Tinha uma bagagem. Paulo, quando ele se converte, Que bagagem? ele tinha pouca bagagem também, né? Então nós temos casos e casos. Eu acredito que cada um deve olhar para si, né? Se você tem a possibilidade de estar num seminário interno, excelente. Se você julga não ser possível, você precisa fazer aquilo que é o melhor para você aprender. Falar sobre teologia, a palavra do Senhor diz que nenhuma profecia é de particular interpretação. Pessoal. Então, eu não posso... não tem a palavra Bíblia na Bíblia. Pronto. Ok, então você está interpretando de uma coisa que você... né? Porque o que eu costumo dizer sobre isso é, a Bíblia tem uma mensagem. Ela emite um tom. Tudo que destoa desse tom, você precisa ficar alerta. Sim. Então, como que eu vou ensinar sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, sem estudar, sem entender, né, qual o tom que a Bíblia nos diz? Porque até a própria palavra diz que existem muitas vozes no mundo. Então, eu não posso simplesmente... também achei um curso teológico aqui, é R$5. Vamos pegar. Vou pegar aqui porque esse aqui está mais em conta. Está na Black Friday. Eu não iria por esse caminho. Porque mais importante que o curso teológico é a vida de quem está dando o curso. Porque o pregador, ele não prega palavras ao vento, ele prega a sua vida. Sim. Ele ensina com sua vida. Por isso que é muito difícil ser líder. Por isso que é um fardo muito pesado ser líder. Muitos olhos, né? Sim, e nós ensinamos com a nossa vida. Nós não ensinamos com o nosso saber apenas. Nós ensinamos com a nossa vida. Como que eu vou aplicar na minha vida sem aprender mais, sem me debruçar mais, sem ter mais conhecimento sobre essa palavra? Eu não conheço nada dessa palavra ainda. Eu tenho toda a minha vida para me dedicar para isso. Então, eu acredito que também é o pensamento do professor, é o pensamento Sim. de todo cristão sensato, é que o crente, principalmente o líder, ele precisa ser um estudioso da palavra de Deus. Amém. Queridos, vamos dar aquele intervalo, coisa rápida, você não vai nem sentir falta não, fica tranquilo. Mas, aproveita esse momento, chama um familiar seu,
chama a família. Compartilha o link. Compartilha o link, ó. Pega esse link aí, já joga aí na sua rede de família, rede de amigos. Pega seu cafezinho, seu bolinho e aproveita que é um momento de estudo, é um momento agradável. A Bíblia não é um fardo. Ela foi feita para revigorar a sua alma, tá bom? Um beijão, até daqui a pouco. Colesterol alto pode matar. E os cuidados devem começar na infância, para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente, que sempre liga contente, pedindo o seu louvor, ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando para gente importante como você. Rede Melodia, ligando o Brasil ao Criador. Gente, já voltamos, bateu saudade, estou aqui. Vamos lá, continuando, gente, ó. Eu espero que esteja agradável esse papo. Como eu falei, esse momento é realmente para criar em vocês uma alegria da parte do Senhor e também vocês poderem aprender um pouquinho algo que leva anos, gente. E ó, um conselho que eu sempre dou aqui, pastor. Sim. Tome cuidado. Igual o pastor citou, cursinho barato. Claro, hoje mesmo vocês sabem, eu tenho a empresa Família Delta, temos o curso Teologia na Mesa por R$ 69,90. É acessível. Mas por que eu deixei assim? Não porque a qualidade é fraca, mas para que não seja um peso na sua vida, para que você possa ter acesso. Mas ainda assim, queridos, não fique vislumbrado com uma aula de 1 hora, com pregações no YouTube de 1 hora. São homens de Deus que estão te entregando temas que foi ruminado por anos. Então, uma aula dessa aqui não dispensa a Bíblia, tá? Então, por favor, não pegue uma aula e fale, não, peraí, agora vai virar mantra, a partir de hoje eu só assisto essa aula e o resto, não vou nem ouvir meu pastor mais. Então, não vá com essa intenção, apenas use a aula para acrescentar uma dúvida, uma dificuldade que você está passando. Mas aqui nos bastidores estava comentando com o pastor que agora eu queria ir para um outro lado, que é a idade que eu estou, no qual ele foi pastor. Então, o pastor citou que com 26 anos, né, foi ordenado. Quais os conselhos, pastor, que o senhor daria para alguém que está indo para a liderança, seja pastoral ou seja de algum cargo da igreja, o líder de louvor, o líder de jovem? O que o senhor daria de conselho hoje, que o senhor acha fundamental? Eu acredito que a maioria dos conselhos para o jovem é o que nós vamos fazer. A dificuldade mesmo é o jovem receber esses conselhos, porque justamente ele acha que ele sabe, sabe né? tudo, é. E eu falo isso porque por causa da nossa natureza, Sim. porque somos assim. E eu fui consagrado com 26, mas em 2014, quando eu iniciei pastorear mesmo, sozinho, eu tinha 21. Nossa! Caramba! Eu tinha 21 e eu confesso pra vocês, gente, porque é o seguinte, como eu falei, eu me converti com 16, em 2009, fiz 17 nesse ano, em 2009. Em junho de 2009 fiz 17
E aí eu tomei a decisão de ir pro seminário, me preparei 6 meses com 17. E em fevereiro de 2010 eu fui com 17. Cheguei dentro do seminário, sem conhecer basicamente ninguém. Fiz 18 anos lá dentro. Morei 4 anos. Então, 18, 19, 20 e 21. Eu saí com 21. Em janeiro de 2014, eu fui pastorear uma congregação numa área rural com 3 mil pessoas, a área rural. Só para a gente entender mais ou menos o contexto. 3 mil pessoas, basicamente 3 igrejas. Havia a Assembleia de Deus, que era a maior. Havia a Batista, tradicional. E havia a Wesleyana. Haviam outras também, mas não são evangélicas como as nossas, né, que a gente falou aqui. Então, basicamente, nós 3, cheguei nesse lugar com 21, na roça. Nossa, então, você vê uma mente mais fechada ainda. Pessoas mais velhas, mais muita velhas, vivência. muito. Então, assim, o que eu posso dizer para quem vai iniciar que eu aprendi com 21 anos de idade? Sem a instrução do profissional, não vai não. Não vai não, meu filho. Não vai não. O que eu posso dizer é o seguinte, vá humilde. Porque por mais que a gente possa ter uma carga teológica grande, por mais que eu já podia ter lido a Bíblia ali 4, 5 vezes, eu não me lembro na ocasião quantas vezes eu já tinha lido a Bíblia, por mais que eu estava novo, estava absorvendo informação mais fácil, porém eu aprendi assim, dar tempo ao tempo, fazer o que eu precisava fazer de maneira simples, e eu compartilho talvez, né, um dos maiores conselhos que eu já recebi na minha vida. O meu pastor que me levou nesse local, apertou minha mão e me deixou lá e foi embora, falou assim, o culto é quinta e domingo. Ele me falou isso, a igreja é ali, o culto é quinta e domingo, Deus abençoe vocês. Rapaz, amém. Tchau. Eu confesso que eu não sabia chegar na igreja. Tive que aprender. Poxa. Era pequeno lugar, a gente ia andando. Mas era povoado mesmo, né? Povoado. Era distrito. Nossa. Era um distrito de uma cidade de 15 mil habitantes. Era um distrito, era na roça, era 36 quilômetros de estrada de chão. Mas foi um tempo muito bom. E esse meu pastor, que inclusive me casou, que eu me converti com ele que me ensinou assim o início. Quando eu estava finalizando o seminário, ele me fez o convite para voltar. Ele é muito simples. Hoje ele tem uma igreja grande, maravilhosa, lá em Uberaba, em Minas Gerais. Lá em Uberaba. Ele construiu. Talvez eu aprendi muita coisa com ele, porque eu gosto de construir também. E teve um dia conversando, ele me dando alguns conselhos, ele falou assim, João, nunca tente impressionar ninguém no seu ministério. Então eu gostaria de deixar o conselho do pastor Marcos Oliveira. Nunca tente impressionar ninguém. Nunca tente impressionar ninguém. E na lida, dia após dia, seja no ministério a gente sendo mais jovem, na vivência do trabalho, na família, nossa carne, nós somos tendenciosos a querer impressionar as pessoas. Eu percebi isso depois desse conselho. Eu vou lá agora porque vou falar umas palavras bonitas para impressionar meu professor Eliel. Mostrar que tá tudo... Mostrar que eu sei também, não é só ele que sabe. Para quê? Qual o intuito? Qual o intuito de impressionar alguém? E eu vejo que nesse erro muitos caem, de querer impressionar as pessoas, de que sabem, de que podem, que conseguem. Eu não consigo. E aí quando ganha uma decepção, ele acaba... Ali é a morte, de vez, né? É a morte, porque ele não está preparado para aquilo. Então, não tentar impressionar ninguém faz parte do conselho de humildade que a Bíblia nos diz. Tendes o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2,5. Que ele era, mas não julgou ser. Não pegou aquilo para ele. Ele encostou a sua glória e foi humilde. Irmãos, meu conselho, o que eu busco também viver dia após dia é seja humilde. Seja humilde. Se você não sabe, diga que não sabe. Teve uma vez, dando escola bíblica dominical, tem sempre os espertos, né? Os espertões que querem fazer perguntas para nos pegar. Não é nem para aprender, não. Para pegar. Nada, ele já sabe. Nada, nem Jesus consegue ensinar essa pessoa aí. Porque ela acha que sabe. Dura servir, tá difícil. Dentro de pedagogia, que é uma das áreas que eu gosto muito, é impossível ensinar alguém que não quer aprender, que não é humilde. É impossível. Porque requer para aprender o desejo de aprender, a se colocar na sua posição e falar assim, eu quero aprender, eu preciso, eu não sei. Então, sabe como é que você acaba com esse tipo de situação? Fala assim, meu irmão, eu não sei. Isso aí eu não sei. Confesso que eu estou ouvindo a primeira vez. Mas semana que vem volta que a gente vai falar? Vamos conversar semana que vem? Você acaba. Porque se eu não sei... E a pergunta abre a possibilidade de você virar depois um cara conhecido daquela área, né? Ótimo. Então, assim,
Eu vejo hoje em dia, e a gente se chega nessas situações, professor e meu amigo também que está ali, é Jonathan? Jonatas. A gente vê situações assim, onde parece que o líder, o pregador, seja lá quem for, ele precisa mostrar que sabe, que consegue. Sim. Ele precisa mostrar que ele tá... Nós não precisamos de nada disso. Se eu não sei, eu vou fazer o quê? Não vou falar nada. Tem o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Se eu vou pedir ajuda, professor, estou numa situação aqui, me ajuda aqui, o que você me indica? Né? Se eu estou lidando com uma área de liderança que eu não sei, sou humilde. Vai inventar a roda pra quê? Vou reinventar, vou brigar, vou xingar, vou expulsar o cara da igreja. Eu faço assim, calma. Primeiro eu oro, depois vou lá na pessoa que eu me aconselho, porque eu preciso de ser aconselhado, preciso de liderança. Estou passando por tal situação, o que é que você faria? E assim, aí a gente vai aprendendo. E aí um dia que você souber, a humildade também é passar para frente. Então, meu conselho, comecei com 21, já tenho 11 anos aí na estrada, graças a Deus, que me chamou e me sustentou até hoje. Se não fosse ele, talvez não, certeza eu não estaria. Mas confesso para vocês, meu principal conselho é humildade. Não tente impressionar ninguém, não tente ser o que você não é. Seja você mesmo, sempre querendo melhorar. Quando eu tô falando isso, eu não tô falando também pra gente permanecer sem saber. Não tô falando pra gente permanecer sem estudar. Também, isso, mimimi. Não, assim, eu não sei, mas eu vou procurar saber. Eu não sei, mas eu vou melhorar. Eu não sei, mas eu vou pra teologia. Eu não sei, mas eu vou ler um livro de liderança. Pastor Eliel mesmo tem um tanto de livro de liderança. Continuar falando que você não dá conta, né? Pronto, por que fazer isso, né? Não, e também tem situação que você não precisa dizer. Você não precisa dizer em público. Tá na hora de começar a praticar e ué. Não sei, beleza, mas não sei durante 50 anos também é complicado, né? Tá batendo demais de martelo. Aí é difícil. Então, assim, mas eu confesso, porque a humildade, ela não é só isso também. Sim. Ela perpassa todas as áreas da nossa vida. Mas eu vejo, a palavra do Senhor diz, basta o discípulo ser como seu mestre. E talvez um dos principais ensinamentos do Senhor Jesus é a humildade. Então, que nós possamos abraçar. Meu conselho para você que está iniciando, que almeja um ministério, seja humilde. Perfeito. Seja humilde. Pastor, um outro detalhe também, os ouvintes, eu já falei que eu vou dar essa aula, porque a gente vai gastar um tempo. A gente aprendeu no seminário a teologia de Charles Finney, né? E certo. tem uma dicotomia que ela vai falar sobre o egoísmo e o amor. E tem um detalhe, vocês, gente, esse livro eu vou sortear aqui, tá bom? Possivelmente, daqui mais uns 2 meses, a gente vai sortear esse livro, Teologia de Charles Finney. Tem uma definição de humildade que a gente aprendeu no seminário e eu gostei muito, Charles Finney dá, que é, além de você se entregar, você não usurpar ser o que você não é também você reconhecer quem você é em Deus. Ou seja, também tem um outro lado, pastor, que é, você percebe isso em Timóteo. Paulo vira para ele e fala assim, Timóteo, sua avó e sua mãe te ensinou Bíblia desde que você era pequenininho. Eu impus a mão em você. Ou seja, constatando que você é uma pessoa para o ministério. Você tem habilidades específicas, porque a igreja constatou isso em Atos. Então, para de vitimismo que você é jovem. Ótimo. E eu tenho algo para falar firme, sobre isso. Seja firme. E aí, o que eu também daria de conselho, queridos? Ao mesmo tempo que a humildade vai entrar, também seja humilde para reconhecer. Uma pessoa chega e te elogia, ó, isso é muito bom. Não sou. Olha, Deus é mais... Gente, isso não é humildade, tá? Isso é egoísmo. E outra, é uma soberbazinha ali dentro mesmo. Imaculada. Então, se alguém te elogia, você realmente é bom naquilo? Querido, amém, eu estudei, eu me debrucei, mas glória a Deus, porque me permitiu ser assim. Glória entenderam, gente? Mas puxa aí, pastor, o que você ia falar. Exatamente sobre o outro lado dessa mesma moeda. Que uma hora você sempre se colocar no seu lugar. Isso é humildade, é se colocar no seu lugar. Saber quem você é. Isso, amém. Se você não sabe, não sei. Mas se eu sei, eu sei. Então, se eu sei, eu não vou falar, não sei, não sei o quê, não. Então, teve vez, irmãos, eu confesso para vocês que ser líder é um desafio muito grande ser um líder espiritual, porque o líder espiritual, ele é diferente de toda outra liderança humana. Liderança espiritual é diferente de liderança humana. E se colocar no seu lugar também, você ser o atalaia de Deus, ser o profeta de Deus. Ser ministro é ser profeta. E teve vez que eu já tive que chegar para a igreja e falar assim, eu sou ou não sou o anjo da igreja? Ser o anjo da igreja, você acha que, como diz em Apocalipse, você acha que eu busquei isso para mim? Você acha que... Não, foi Deus que me colocou aqui. Foi ou não foi? Foi. Então eu tô falando assim. É assim. Tem que ter um posicionamento É também, isso. Né, isso é humildade.
Porque é lindo, né? Ah, o anjo da igreja é lindo. Mas a gente tem que tomar decisão difícil, que vai desagradar alguns. Que para alguns pode ser soberba, mas não é. Mas não é, porque se eu não me posicionar, porque eu almejei, eu quis ser líder, não foi? Sim, beleza. você que escolheu, né? Deus vai me cobrar. E eu não quero ser cobrado pelo homem com olhos de fogo. Eu não quero. Eu quero chegar, Senhor, quando eu tive que fazer, eu fiz. Quando eu não sabia, eu não sabia, Senhor. Me ajuda. Me ajuda não, né? Que aquele dia lá já vai ser o final, né? Já foi. Assim, eu pedi ajuda, mas no dia que eu tive que me posicionar, eu posso ter perdido várias amizades, eu posso ter perdido pessoas, não sei, não importa. Deus não nos chama para ser melhores amigos de todo mundo. Deus nos chama para ser profetas. E eu, Senhor, eu me posicionei dentro da tua palavra. Eu não aceitei heresia, não aceitei falso ensinamento, não aceitei pessoas que querem mandar na igreja porque tem dinheiro, não aceitei. Então o posicionamento é esse. Isso é humildade também, sim, professor. Com certeza. Eu acredito que seja dessa maneira. Então, como que a gente faz isso? Com oração e experiência. Porque a gente vai errar muito, mas vai chegar um dia também que a gente tem que acertar, né? Uma hora tem que dar certo, né? Uma hora a gente vai acertar. E uma vez acertando, continue acertando. Porque na vida a gente vai acertar e errar. O que importa é acertar mais. Em nome de Jesus. Não. Queridos, ó, tem um detalhe também que eu gosto muito, pastor. Estamos quase chegando no nosso momento. Misericórdia. É isso que eu falo, toda vez que a gente vai estudar, vai dar certo, as coisas vão acabando. Vou te falar, viu? Mas só pra gente finalizar aqui, a gente ainda tem 7 minutinhos. É interessante como que a ideia também de paternidade na Bíblia, ou seja, a ideia de você gerar em outra pessoa uma liderança, também é muito, muito forte. Jesus passa 3 anos, ou seja, no seminário, que é outra coisa que as pessoas não entendem. Gente, Jesus não passou perambulando, não. Foi 3 anos andando, mas discipulando. Sim. Ensinou como deveria se comportar, como que era a doutrina, como evangelizar. Então era um discipulado, não era ficar andando de lugar em lugar, só Jesus fazendo alguma coisa. Pelo contrário, em cada ensinamento, em cada sermão, era alguma coisa para os discípulos. E a gente pega, e Jesus chamando os 12, conta tal coisa. E Jesus chamando 3, então tinha aquele ajuntamento. Então eu percebo, pastor, também, que você jovem aí, e você também de mais idade na caminhada, não só de idade, entenda que esse trabalho junto, e você tem uma pessoa junto, um pastor, que você se espelha, você precisa também depois se tornar algo maior, não em questão de, eu estou fazendo mais do que o pastor João. Não. Mas esse é o ensinamento que Cristo fez. Vocês farão muito mais em meu nome. Jesus curou em nome do meu Pai. Que você seja curado. Pedro passa com a sombra cura. Nem o nome de Jesus falou. Então você percebe que os discípulos fizeram coisas além do que Jesus fez. Eu não vi Jesus curar com a sombra. Eu não vi Jesus curar com lenço. Mas pessoas pegando o lenço de Paulo estavam curando. Sem nem falar o nome de Jesus. Você pega ali Eliseu e Elias. Um faz 13 milagres, o outro faz 26. Né, com a porção dobrada. E aí eu pego aqui Paulo, em Timóteo ainda, dizendo assim, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Olha que interessante, queridos. Em outra versão, na sua, talvez a NVI ou a King James, vai estar assim, pergaminhos e papiros. O pergaminho era a Bíblia, enquanto o papiro era livros. Aqui faltavam os 2 anos para Paulo ser decapitado. E ele ainda estava pedindo para estudar a escritura e livro, ou seja, o jornal da época. Então, pastor, para finalizar, o senhor olhando o papel hoje de lideranças, como que seria treinar alguém para ficar no seu lugar, ou um legado? O senhor acha que é necessário um pastor já andar vendo isso, mas aquela pessoa ali vai me substituir um dia, ou eu vou treinar essa pessoa para pelo menos me dar uma ajuda? Como é que você vê essa questão de passar a liderança? Sim. Esse assunto ele é extenso. Não, ainda é. Ele é grande porque horários. Se a gente fosse falar hoje em dia, com o evangelho que nós temos presenciado hoje em dia, acredito que isso está bem distante de ser realidade. Porque a realidade hoje é de donos de igreja. A realidade Monopólio, hoje né, é donos que são pessoas centrais, que tudo gira em volta dela. Essa pessoa ela não vai conseguir gerar filhos. Ela não consegue porque ela se sente ameaçada. Ela não é humilde, né, para entender que nada ali é dela, que ela não construiu nada para ela, porque sem Cristo ela não é nada. Exato. Então é uma situação muito difícil. É complicado. Porque para você dar uma oportunidade para uma pessoa, para mim gerar meu filho aqui, e quando eu tenho um filho, eu quero deixar a herança para ele, eu quero o melhor dele. Não é sua, né? Você não quer levar pro túmulo. Eu tenho prazer. Teve um presbítero meu que falou esses dias que eu fui o pastor que ele conheceu, que mais deu oportunidade para pessoas leigas pregar.
E eu tenho prazer, e eu sempre falo para a igreja, eu tenho prazer de ver o crescimento de todos. E eu falo, fulano prega melhor do que eu. Eu não tenho problema com isso. Eu não sou o líder lá porque eu sou o melhor pregador. Eu sou o líder lá porque assim Deus quis. Sim. E eu tô ali para levantar pregadores melhores, professores melhores, pastores melhores. Fulano ali é pastor melhor que você. Vocês querem que eu vou embora? Coloca ele, eu vou embora. Se Deus for comigo, eu vou pro deserto e vai dar tudo certo. Não tem problema, nada aqui é meu. Então, que situação que nós estamos vivendo. Nós vamos colher consequência disso, professor, confesso, daqui 50 anos nós teremos graves consequências. Vai tá difícil de voltar atrás. Graves consequências. Mas eu até talvez andei por outro lado e eu acredito que já está perto da gente finalizar. Eu quero ainda falar sobre os jovens pastores. Não, pode falar, ainda tem 3 minutinhos. Ok. Jovens pastores, eu vi com os meus olhos e no início da minha caminhada pastoral e até na minha conversão, é o que a gente vê hoje em dia acontecendo muito fácil. Eu vi. E esse pastor que me discipulou, ele tinha pessoas trabalhando com ele, pessoas muito boas. E eu era apenas um novo convertido. E eu gostava muito dessas outras pessoas. Porém, essas outras pessoas que faziam parte do ministério começaram a agir de maneira estranha. Se achando bom, achando que prega melhor que o pastor, achando que faz o mover melhor que o pastor. Nós precisamos ter cuidado com esse tipo de coisa. E eu vivenciei isso. E o pastor chamou essa pessoa, e hoje é meu amigo, e hoje é pastor também. Isso você estava jovem ainda, né? Você estava pastoreando no início mesmo. Não, isso eu era novo, estava indo para o seminário. Tá. E quando eu voltei, essa pessoa já estava pastoreando a Wesleyana em outra cidade. Entendi. Ele chamou esse obreiro e falou assim: você toma cuidado com o que você está fazendo, porque o que você fizer comigo, vão fazer com você. É a lei do retorno. E esse mesmo que estava fazendo isso, meio que uma rebelião, ele não chegou a dividir a igreja, nada disso. Né? O que a gente vê muito comum acontecendo hoje em dia. É comum, infelizmente. Não é normal, mas é comum. E ele foi, se arrependeu, reconciliou ali e foi ser pastor. Ele viveu isso aí 300 vezes pior. E ele foi para esse nosso líder. Falou assim: bem que você falou. Bem que você falou. Eu vivenciei tudo que eu fiz com você. Eu vivenciei pior. Não estou dizendo que é uma coisa espiritual, que realmente vai... Pode ser que nunca acontecesse. Pode ser. Mas olha o conselho daquele que é mais experiente. E eu confesso para você e te dou esse conselho. Você que quer ser um líder, que já é líder, que tem trabalhado com sua liderança. Tome muito cuidado. Não é da maneira humana que se constrói a igreja. Nunca vai dar certo. Igreja não nasce de divisão. A igreja de Cristo não nasce da minha vontade. Eu não sou dono de nada. Eu não aceito que me chamem de grande mestre, de pastor. Assim, você é meu pastor. Fala assim, eu não sou seu pastor, sou seu líder. Seu pastor se chama, que é o supremo bispo e pastor das nossas almas. Ele te pastoreia até dentro do banheiro. Eu te vejo domingo à noite. Eu sou seu líder. Então é o seguinte, ouça seu líder. Se você tem um ministério, Deus vai te dar. Você não precisa, Deus não precisa da sua ajuda. Ah, não, eu sou bonzão mesmo, eu sou influente aqui na cidade, eu tô com uma bala aqui no bolso, eu tenho 500 mil para começar uma igreja. Hoje em dia é assim. Sim. Eu ponho onde eu quiser, não sei o quê. Tome muito cuidado, porque vai chegar um dia que tudo será jogado no ventilador e que nós estejamos de bem com Deus, porque é isso que importa. Amém. É melhor você ser um líder que não é reconhecido, mas vive na presença de Deus. Que você é uma pessoa que está ali frutificando. Ninguém te reconhece, você não precisa de reconhecimento. Você precisa obedecer. Obedeça. Se vai chegar seu dia. E para finalizar, eu quero falar de um outro jovem, no caso Davi. Davi tinha um óleo, Davi tinha Samuel, Davi tinha a maioria, mas Davi esperou. Talvez uma das coisas que o jovem menos gosta de fazer é esperar. Você vai ser pastor daqui 30 anos. Nossa, 30 misericórdia, 30 anos. 30 já não quero, aí já fica... Quantos anos Davi esperou sendo perseguido, ultrajado, sabe, enfrentando situações difíceis, mas ele confiou em Deus. Se você tem um chamado, você pode ficar tranquilo. E eu vou finalizar aqui com as falas de um bispo que foi bispo da nossa região, bispo Calegari. Ele foi nosso bispo por 6 anos na Igreja Metodista Wesleyana. Ele falou para um jovem pastor,
que estava insatisfeito com algumas coisas na igreja. Ele falou assim: pastor, fique em paz. Se algum bispo te perseguir, se algum líder da igreja te perseguir, falar de você, querer tirar a sua igreja, te colocar naquela igreja onde ninguém quer ir, fique em paz, porque se Deus for com você, assim como aconteceu com João Batista, ele estava no deserto, ele comia gafanhoto, ele não tinha nada para oferecer, mas as multidões iam até ele. Se Deus for com você, líder, se Deus for com você, as coisas vão acontecer. Não importa o que as pessoas vão fazer. E não espere nada de bom das pessoas, não. Não espere. Espere em Deus. Confie, vai dar tudo certo. Só viva em santidade, obediência e com o coração, a consciência tranquila, vai dar tudo certo. Amém. Eu creio assim, em nome de Jesus. Eu vou deixar 2 frases aqui, que a gente aprendeu muito bem no seminário Pastor Baião. A obra feita na maneira de Deus, não faltará recursos vindos de Deus. Glória a Deus. Mas a obra feita na maneira do homem, você que banca. E outro detalhe, pra gente finalizar. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Um belo dia pregando, uma pessoa disse assim: Spurgeon, você é incrível. Você tem uma oratória. Tinha mais de 20 mil pessoas. Ele disse assim: sabe qual é o problema de vocês? Eu gosto do holofote, mas eu só tô pregando porque Daniel Nash está aqui embaixo do púlpito há 3 dias pregando e orando de joelho, sem vocês saberem. E é uma história que infelizmente a gente não tem um livro, que Daniel não quis fazer, mas a história, procure. Daniel Nash era o homem que orava uma semana antes, debaixo do palco do púlpito, para que quando ele abrisse a boca, o Espírito caísse. Então tome cuidado, gente. O holofote não é significado de resultado e também nos batidores não é significado de pecado. Fica ligado. Um grande beijo, seu professor. Até segunda-feira. E quem sabe a gente não estende essa conversa aí. Beijão, gente. Aquele abraço. Deus abençoe.